Oiê, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao Beleza por Inteiro, por Luana Lima. Eu sou Luana Lima e hoje nós estamos aqui para gravar o nosso primeiro episódio com uma convidada muito querida, que vocês já vão descobrir quem é. Mas antes disso, eu quero apresentar o Beleza por Inteiro. Esse podcast foi criado para falar sobre beleza. Mas a gente sabe que beleza não é só aparência. A beleza está na essência da mulher, na essência da pessoa. Não adianta a gente ter uma aparência por fora e por dentro não estar tão legal. Então esse podcast foi criado justamente para conversarmos sobre isso. O meu nome é Luana Lima. Tenho quase uma década na área da beleza, sou biomédica esteta, trabalho com isso há algum tempo. E dentro do consultório, a cada procedimento, eu via que não era só a aparência. Cada procedimento tinha uma história, tinha uma dor, tinha algo que era muito mais profundo. E dessas conversas do consultório, esse podcast foi criado para que a gente pudesse falar de beleza por inteiro, não só na aparência, mas que a gente pudesse falar na essência. E hoje, esse episódio vai ao ar, nós vamos conversar sobre autoestima, sobre beleza, sobre cuidados, sobre network, sobre empreendedorismo e sobre sapatos. Porque a minha convidada que está aqui hoje, ela é uma empresária do ramo de sapatos. O nome do nosso episódio de hoje é Quando o salto alto levanta mais do que a autoestima. Por quê, gente? Ela não levanta a autoestima das mulheres só com sapatos. Ela tem uma rede de apoio a mulheres, onde ela apoia desde pequenas empreendedoras a mulheres que estão ali começando os seus negócios, que querem começar a empreender e ainda não sabem por onde começar. E ela tem uma rede de apoio onde ela conversa com essas mulheres em encontros semanais aqui em Guarapari. E ela é maravilhosa. De quem que eu tô falando? Da Giza, mais divas. Seja muito bem-vinda, meu bem. Obrigada, Lu. Tudo bom? Tudo Para me ótimo. apresentar? Pode. Eu sou a Gislaine, mas todo mundo me chama de Giza. Eu tenho a Mais Diva, uma loja de calçados, já tem 10 anos. E há 2 anos a gente tem um projeto chamado Encontro de Divas, onde a gente palestra para várias mulheres, independente de ser empreendedora ou não. A Luana falou muito bem sobre apresentando o nosso projeto. A gente também tem um projeto de Corre Divas, que é um projeto que incentiva a saúde da mulher. E todos esses 2 projetos, ele fala que nós devemos ter um momento para gente. Porque a gente tem momento para tudo, menos para nós mesmos. Verdade. Gente, a mulher, eu falo que nós somos multifacetadas, né? Porque a gente nunca é uma coisa só e nós nunca estamos fazendo uma coisa só. A gente sempre está fazendo mais que uma coisa. A gente divide o nosso foco. Não estou falando mal dos homens, mas homens, eles são mais focados, né? Esses dias eu estava assistindo um episódio de alguma coisa que fala que os homens, na cabeça dele, é tudo separado por caixinhas. Pastor Cláudio Duarte. E aí quando ele abre uma caixinha, ele tá só naquela caixinha. Aí ele fecha aquela caixinha e vai para a próxima caixinha. E a gente não. Eu acho que é aquele monte de coisa. Então a gente é mãe, aí a gente é empreendedora, aí a gente é profissional, aí a gente tá ali dona de casa, aí a gente é esposa, aí a gente é filha, a gente é irmã, a gente é amiga, e isso só vai crescendo, né? Eu até falei assim, eu fui olhar a minha agenda essa semana, o que eu tinha feito. Eu falei, fiz curso, fiz prova, malhei, treinei, fui para trabalhar, que a gente tem um escritório de contabilidade também. Então, fui para o escritório, fui para a loja, teve encontro, falei, gente, olha o tanto de coisa que a gente faz. Mas é uma coisa assim, mesmo que tudo isso, a gente ainda tem que tirar um tempo para a gente, porque senão a gente surta. E eu falo isso porque eu senti isso na pele mesmo. Foi quando em 2022 eu tive o ápice
do estresse, onde eu acumulava tudo sozinha, não delegava, não dividia. Eu achava que era responsabilidade minha de fazer tudo, cuidar de filho, marido, casa, trabalho, tudo, 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 e não dividia nada com ninguém. Aí eu lembro que dia 8 de outubro eu passei mal, tive uma cólica intestinal muito grande e desmaiei. Nisso que eu desmaiei, eu caí de cara no chão e o médico falou assim que não sabe como eu não senti dor, nem antes, nem durante, nem depois, mas que aquilo era um sinal de voltar um pouco para trás. Para dentro, né? Isso, de poder cuidar de mim mesmo. E foi a partir daí que eu passei, ó, hoje eu preciso descansar, hoje eu preciso ir treinar, eu preciso isso para mim. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou poder dar o meu melhor para vocês? Cuidar do outro, exatamente. Então, vamos começar aqui que eu quero te fazer uma pergunta. Vamos. Vamos começar pela sua especialidade em beleza, né? Então, você tem uma loja de sapatos, né? Qual mulher, gente, que não gosta de sapato? Até agora eu não conheço nenhuma. Todas sempre acham que precisa de mais um par. É aquela coisa da centopeia, né? E eu queria saber como que nasceu sua marca de sapato, se teve algum momento chave que te motivou a empreender nesse segmento, por que que você escolheu esse segmento? Com 6 anos, não foi assim, de agora não. Com 6 anos eu espalhava revistas pela casa e me imaginava naquele ramo. Um dia eu vou estar ali mexendo com moda, olha esses sapatos. Então eu espalhava revista. Isso eu trouxe até o casar. Eu espalhava tudo, lia tudo sobre moda, o que era tendência. Então eu sabia tudo de cor e salteado, só que era apenas um sonho. Então, quando chegou a hora de escolher a faculdade, não tinha moda em Guarapari. Então eu tive que pegar, guardar esse sonho numa caixinha e escolher a minha segunda opção, que era o direito. Sou formada em Direito, pós-graduada em Trabalhista, Processo Trabalhista e Previdenciário. Trabalhei anos e anos no fórum. Mas depois desse tempo que eu trabalhei no fórum, eu vi que aquilo não era para mim. Então, eu fiz o quê? Eu voltei de novo para o que era o meu sonho. E aí eu falava, como que eu vou fazer? E aí o meu esposo, ele virou para mim e falou assim, eu vou investir no seu sonho. Eu vou investir em você. Eu falei, mas a gente vai começar onde? A gente começa aqui, na nossa sala. E aí eu comprei 10 pares de sapato e coloquei na minha sala. Chamei minha família, chamei algumas amigas para ali e vi que dava certo. O que eu gostava dos modelos, tudinho. No início não era minha marca. Eu peguei algumas marcas e revendia. E aí, quando começou o pessoal comprando, eu nunca tive vergonha. Eu sou aquela pessoa que vai atrás mesmo, se é aquilo que eu quero para meu sonho, eu tenho que ir. Então, eu pegava uma sacola grandona, colocava nas costas, ia na rua, de casa em casa, e falava assim, oi, eu sou a Giza, eu vendo calçados, você gostaria de ver? E aí foi o pessoal conhecendo tudinho. Depois a gente abriu o nosso primeiro espaço, que foi a metade do que, bem menos do que é hoje. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia foi dia 19 de março, quando foi o que fechou tudo. Uhum. E a nossa inauguração foi dia 15 de março. Eu tive 4 dias. Só que aí ninguém queria ir na loja. Eu estava grávida do meu mais novo. Então eu sentei no balcão lá, chorei. Depois que passou o desespero, voltei para ele. Agora, o problema eu já tenho, o que eu vou fazer para resolver? Então, eu lá grávida, colocava luva, máscara, e meu marido me levava de moto e eu levava calçados de casa em casa. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo, a questão do sonho que você perguntou, é muito mais... Porque quando você só sonha, a partir do primeiro obstáculo, você para. Mas quando você vê que aquele sonho é realmente o que vai te fazer se sentir realizada, mesmo que apareçam obstáculos, você sempre vai dar uma solução para eles. Você segue, né? É muito engraçado isso, você contando a história. E sempre que eu converso com as minhas clientes, com as minhas pacientes, eu falo, as pessoas costumam dizer assim, Luana, você não conversa, você faz o censo das pessoas.
Porque eu gosto de histórias, eu sempre gostei de história, assim, eu sempre gostei de saber da vida das pessoas, o que faz, de onde vem, porque eu acho isso interessante, porque eu gosto de pessoas. Então, a partir do momento que você gosta de pessoas, você quer ouvir pessoas. Eu acho que esse podcast veio disso, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de saber histórias, porque são elas que nos inspiram, que motivam, né? São testemunhos de vida, porque às vezes você fala assim, ai, não quero, vou paralisar, não, acho que não é para mim. E quando você ouve uma história assim, você fala, poxa, aconteceu com ela, dá para acontecer comigo também, né? Então você falando de tudo, como aconteceu passo a passo, faz com que as pessoas valorizem também a questão da história. Porque quando as pessoas veem a Giza hoje, falam assim, mas é a Giza, Foi já tem aquele fácil. espaço maravilhoso, já está com tudo pronto. E as pessoas não sabem como nasce a dificuldade que é para nascer um projeto, né? Tem até aquele ditado, quem vê palco não vê bastidor, né? Exatamente. Tem uma pessoa que ele fala assim para mim, é o sucesso da noite para o dia que demorou 10 anos para ser construído. E literalmente 10 anos. É bem isso, né, Gi? E aí deixa eu te perguntar, como que você percebe a conexão entre o que a gente calça e o que a gente sente? Que as mulheres vão lá no seu espaço, elas escolhem um sapato. E aí a gente tem aquele sonho da Cinderela, né? Que tudo começou por conta de um sapato. Foi um Verdade. sapato que o príncipe foi lá e falou: gente, pega o sapato e vai colocando no pezinho, em quem couber é com quem eu vou casar. E aí, como que as mulheres se sentem quando elas chegam lá? Cada cliente, ela tem uma essência diferente. Igual a gente está falando de essência, o diferencial que eu acho é que hoje tem muitas pessoas que sabem ouvir. Então, quando a gente consegue ouvir o que cada cliente precisa, a gente consegue entender e dar aquilo que ela necessita. Porque muitas vezes o que acontece lá na loja, a gente tem clientes que compram por comprar. Eu compro porque eu gosto de comprar, eu quero comprar, mas não uso. Uhum. E aí a gente fala, olha, poxa, uma coisa tão bonita, por que que você não usa? Ou vale a pena você investir nisso se você não vai usar? Porque eu não quero comprar só para você usar. Eu quero que você use e tenha uma experiência com aquele sapato. Uma vez eu atendi, eu estava até em casa, já tinha saído da loja, aí uma médica, ela estava trabalhando no hospital, e ela falou bem assim, o meu sapato descolou, e eu não tenho sapato. Eu sei que você já fechou, mas você pode me ajudar? Eu preciso calçar um sapato. Porque como eu vou atender? Não tem como atender sem estar com o sapato fechado. Eu falei, não, eu vou te ajudar. E aí eu fui, peguei, assim, olha, você gosta como? Como é seu pé? Para eu poder levar o melhor para você. Aí ela disse, eu gosto assim, vamos foi falando, eu fui ouvindo o que ela precisava, juntei, levei lá no hospital. E a necessidade dela era um par. Mas ela falou assim, eu fui tão bem atendida, eu fui ouvida o que eu precisava, que eu gostei de tudo. Então, assim, não é nem o fato e o ato de comprar, mas você saber que você atendeu o que ela precisava, para mim é o melhor. Igual uma cliente me mandou mensagem hoje, eu sempre mando bilhetinhos, né, para as clientes quando eu mando um sapato por consignado. Aí eu fui e coloquei assim, olha, esse tênis é para você, para calçar uma mulher que vai ser a melhor biomédica que atende a gente. Foi mais ou menos assim. Aí ela falou assim, olha, isso que é o diferencial. Você nem sabia para que eu precisava o tênis, mas você lembrou quem eu vou ser no futuro. Então, assim, são detalhes. Detalhes que fazem toda a diferença, que faz o cliente... Eu tenho cliente de 10 anos, que está comigo desde o início. E a gente saber ouvir e entender a necessidade do outro é o que valoriza e é o que faz o que você perguntou aqui agora. Eu sempre brinco, e eu falo brincando, mas é muito real isso. Eu sempre falo, gente, se a mulher ela não tá bem por dentro, ela nunca vai se sentir bem por fora. E aí você trouxe essa questão das pessoas que compram só por comprar e não usam. Eu também tenho clientes que chegam no consultório e querem fazer um procedimento só por fazer. Porque na cabeça dela, aquele momento vai suprir
uma carência, uma tristeza, e supre momentaneamente, e depois ela sai e continua com aquele vazio, né? E eu sempre falo, por isso que eu acho que quando a gente fala de beleza, quando a gente fala de mulher, e nós somos singulares nas nossas belezas, né? Cada mulher tem um perfil, cada mulher tem um padrão, cada mulher tem a sua essência. Então, quando a gente fala dessa questão de beleza, ela não pode vir só do exterior. Ela não pode vir só de um par de sapato, ela não pode vir só de um procedimento ou só de uma roupa. Ela realmente precisa ser por inteiro. Porque se a pessoa ela não está bem no todo, ela nunca vai se satisfazer. Ela nunca vai olhar no espelho e falar assim: nossa, hoje realmente eu estou bonita. Hoje realmente nada me tira, nada me para, porque não é que eu estou, eu sou, né, bonita. Minha beleza está aqui, eu não preciso me comparar, eu não preciso me sentir menos que a outra, eu não preciso ser desvalorizada, né? Porque quando a mulher ela está se sentindo bem, bem vestida, um rosto ali bem cuidado, um cabelo, a roupa, até para o ambiente em que ela vive, que foi o que você falou. Quando a mulher ela tá bem, tudo em torno dela tá bem. E a mulher, ela é um pilar importante na sociedade, né? Porque é a gente que cuida. E quando a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar das Não coisas à nossa consegue. volta. Uma coisa que você falou aí, muito importante, a questão do vazio. Eu falo que todo excesso, ele esconde uma falta. Tudo que você faz em excesso, compra em excesso, faz procedimento em excesso, trabalha em excesso, tudo que você faz em excesso, no fundo é para tentar substituir algo que você não consegue. Para você cobrir. E isso, ele nunca diminui se você continuar fazendo. Ele só aumenta, o rombo aumenta. E aí que vem a crise de ansiedade, e aí que vem a depressão, e aí que vem tantas coisas que tá no mundo de hoje que só sufocam a gente. A dependência emocional, a dependência financeira, a gente fica meio que refém desses sentimentos, porque a gente não se acha capaz, suficiente, e aí às vezes a gente está numa relação que é tóxica, a gente está numa relação. Por isso que eu falo, gente, beleza, ela é mais do que. A gente já bateu nessa tecla, mas eu vou falar de novo. A beleza ela é mais que aparência. A beleza ela traz para a mulher uma autonomia, porque quando a mulher ela se sente bem, ela se sente bonita, ela se sente confiante, nada para essa mulher, né? Não para. Ela é imparável. Ela é imparável. Ela vai olhar para ela e falar: eu sou. É isso aí. E vamos, E né? vai. E aí, aproveitando aqui que a gente está falando sobre isso, você se considera uma pessoa vaidosa? Você se considera uma pessoa ali que cuida muito de autoestima, beleza? Como que é esse seu dia a dia? Eu gosto de. Na verdade, eu gosto que fazem em mim. Né? Maquiar, eu gosto que me maqueiem. Cabelo, eu gosto que faz o cabelo em mim. Mas eu não sou escrava disso. Entendeu? Eu gosto de passar uma maquiagem, passar um batom, arrumar o cabelo, chegar no salão, ficar. Mas eu. Tem gente que fala assim: ah, você trabalha com moda, você tem que estar sempre assim. Então, essa cobrança me incomoda. Você tem que sempre estar nesse pedestal. Você não pode chegar e, poxa, hoje eu esqueci, vim rápido, peguei da escola, tive que vir para a loja e não deu para passar um batom. Aí você ser cobrada por sempre ter que estar desse jeito, isso aí é que eu não acho legal. Tudo que escraviza é ruim. Mas eu gosto de treinar, eu gosto de me maquiar, eu gosto de ir a salão, eu gosto de estar bem arrumada, eu gosto de colocar um salto. E assim, eu acho que isso para mim é ser vaidosa, é querer se cuidar. E eu sempre, a gente que trabalha com beleza, a gente tem essa cobrança mesmo, porque eu tenho essa cobrança aqui no consultório. As pessoas às vezes chegam e falam assim: nossa, mas você é tão diferente do pessoal que trabalha com estética, né? Eu falo: mas diferente como? Ai, mas é porque você quase não tem procedimento, você quase não. E eu falo: gente, é muito real. Eu quase não tenho procedimento. Maquiagem, eu não gosto de nada muito pesado, porque meu dia a dia é um dia a dia
Corrido, então faz uma coisa. É o que você falou, a gente acorda, aí vai na academia, cuida da criança. Hoje a minha já é adolescente, então ela já meio que faz sozinha, mas antes tinha ela. Então é roupa, coloca, vai, leva para a escola, busca na escola. E às vezes, no período que você tá ali, não tem tempo. Agora eu tô descobrindo uma maquiagem que é super prática, com um pincel só você faz tudo. Opa! E eu falei, ó, vou testar isso e eu vou ser... A mulher já é podre de rica, que é a Mas Boca uma coisa que eu Rosa. faço questão de fazer isso toda semana é as unhas. Por quê? A primeira coisa que as pessoas olham pra mim é o meu pé. O pé. Então, se eu não tiver com uma unha bem feita, com sapato, porque a unha bem feita, ela valoriza o calçado. Sim. Então, quando a mulher ela me vê, ela vai olhar não, ela não vai olhar pro meu rosto. Ela vai olhar o que a Giza está calçando. Porque a Giza trabalha com sapato. Porque eu trabalho com calçado. E no meu caso é o que é que ela tá usando. Isso aí. Você faz botox? Você tem preenchimento? Essa boca é sua? E eu falo, gente, minha boca é minha, meu pai e minha mãe que fizeram ali, Deus caprichou, mandou. Aí eu falo, já, botox eu ainda tô aqui, ainda não vejo a necessidade, já fiz uns preenchimentos em alguns lugares, porque eu trato a beleza e eu trato as mulheres muito nesse sentido igual você. Todas são singulares. E aí, se eu começo a colocar elas todas na mesma caixinha e trazendo todo mundo muito igual, é, Não vai ter diferença. não tem sentido, né? Então, eu não gosto dessa estética que deixa todo mundo com rosto quadrado, boca grande, porque hoje eu sinto, Giza, que você olha para as pessoas, elas são todas iguais. Eu pego as famosas, às vezes você vê uma foto, revista não mais, mas no Instagram você passa, nossa, achei que ela fulana de tal, não é cicrana, porque elas são tão parecidas, elas estão todas tão iguais, e eu gosto de trabalhar com mulher real, porque a mulher real, ela não. E eu entendo as artistas, não estou fazendo crítica, tá, gente? Porque eu entendo que quem é influencer, quem é artista, trabalha com o corpo, trabalha com a imagem, né? Então ela tem que ali manter um perfil. Mas eu trabalho com mulher real. É aquela mulher que, olha, não quero transformar meu rosto, mas eu quero me sentir cuidada. Né? Então, o que é que eu posso fazer? Então, eu gosto desse tipo de estética. A estética que, olha, preventiva, tá me incomodando isso, tá começando a me incomodar, vamos trabalhar nisso? Porque eu me olho no espelho, eu tiro uma foto, já não tô confortável com o que eu estou vendo. Então eu gosto muito dessa questão da cliente ser singular. Igual você com a questão dos sapatos. Então você entende se a cliente ela quer se sentir confortável, se o pé dela sente gosta de salto, prefere o tênis, não é um E você acaba né? identificando a cliente que ela gosta de calçados mais básicos, mais comfort, se você sabe que não adianta eu mostrar para ela um salto que não é dela. Agora, a cliente que já gosta de salto fino, como é que eu vou mostrar uma sapatilha para ela? Então, você consegue já fazer essa diferenciação. Porque eu acho o comércio hoje em dia tem que ter muito cuidado. Porque os vendedores, os empresários, meta. E aí, os vendedores despreparados, porque não é preparado. Vai lá e faz o quê? Empurra. Então, a gente tem que ter um diferencial. Assim como você tem no consultório, toda empresa tem que ter o seu diferencial. Para você poder ser destaque aonde você é. Ó, ali na Luana eu vou, porque ali ela vai me tratar como eu sou. Eu falo que a internet, ela é maravilhosa, porque abriu o mundo pra gente, né? Mas a internet também tem essa contrapartida de que hoje tudo causa um grande estímulo. Então, a gente tem a era dos coachings, e aí é aquela coisa a gente precisa vender, é meta, é 7 dígitos, é milionário, nananã. E aí juntou os empresários, e hoje todo mundo quer atender cliente de luxo, né? Sim. Todo mundo, não, porque o seu foco tem que ser um cliente de luxo. E eu falo, gente, se todo mundo focar no cliente de luxo, daqui a pouco eu não vou comprar mais nada, porque eu não sou cliente de luxo. Eu sou a cliente que gosta de chegar num lugar, ser bem atendida,
atender dentro das minhas expectativas, qualidade, preço justo, né? Então, eu sou essa cliente, eu não estou buscando padrão de atendimento para o Neymar. Não, não estou. E muitas vezes eu digo que quando você pega essa cliente, você fideliza ela nesses pequenos detalhes. Com certeza. Sabe? Ela sabe que ela não está sendo passada para trás, que você só não tá, você não está querendo empurrar mais um sapato para ela, porque você ouviu. Hoje o que falta no mundo é ouvir. As pessoas, elas não ouvem mais. Elas falam, 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 empurra, 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 e elas não te ouvem mais. E o engraçado é que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. E aí, vamos lá. Você acredita que a forma como a gente se vê influencia nos nossos resultados como mulher, mãe, empreendedora? Com certeza. Porque o que acontece? Existe a forma que você se vê e existe a forma que você deixa que os outros escolhem o que você é. Então, quando os outros escolhem o que você é, você fica à mercê. Porque tem, meu marido me acha que eu sou... que eu não tenho foco. A minha filha acha que eu não me arrumo. Os meus amigos acham que eu devo usar sapatilha. Mas a minha concorrente só vive de salto, então ela acha que eu tenho que usar salto. Então, se eu ficar ouvindo todas as pessoas ao meu redor, eu nunca vou me ouvir. Então, a partir do momento que você olha, você se olha e você se autoanalisa, eu sou a Gislaine, eu sou a Giz. Eu sou aquela que gosto de usar roupa colorida. Eu sou aquela que tem uma gargalhada alta. Eu sou aquela que sou estabanada e que tropeça na calçada, igual eu tropecei hoje. Eu sou aquela que estou em transição para cabelo cacheado. Eu sou aquela que gosto que me maqueiem, que arrume o cabelo, como eu havia dito. Eu sou aquela que gosto de calçados, que eu sou apaixonada por sapatos. Eu sou aquela que gosta de cuidar, de ser cuidada. Então, eu sei o que eu sou, mas muita gente não sabe o que é. E eu sabendo o que eu sou, as pessoas vão ver e não vão me titular. Eles não vão arrumar títulos para mim, porque eu já sei quem eu sou. E não vão ser elas que vão mudar o que eu sou e a minha essência. Isso falta muito nas pessoas. Porque hoje as pessoas, elas oscilam muito. Eu vou dar um exemplo, a minha filha. Minha filha tem um cabelo cacheado armadão. Quantos anos? 8 anos. E aí, a gente estava sempre em um local onde tinha várias crianças. E ela vinha chorando. Mãe, eu quero alisar meu cabelo, eu quero alisar meu cabelo. Mas eu não entendeu. Por que você quer alisar seu cabelo, filha? Mãe, a menina fica falando que meu cabelo é feio, que meu cabelo é de leão, que meu cabelo é isso. Aí eu fui e falei assim, vou fazer o seguinte. Filha, quando a gente chegar em casa, eu vou te mostrar um negócio muito interessante. Cheguei, mostrei o desenho, mostrei uma princesa chamada Valente, cabelo cacheadão, bem vermelhão. Mostrei quem era o leão na selva. Uhum. Eu falei, filha, você sabe quem é o leão? O leão é o cara que manda em tudo. É o rei, né? Ele é o rei da selva. Olha do que ela tá te chamando. Mãe, mas ela falou... Não, ela te chamou de leão. Que você é a rainha do pedaço. E aí, quando ela chegou, no dia seguinte, a menina chamou ela de leão de novo, eu nunca interferi. Eu sempre fiquei de longe, ouvindo, porque eu nunca vou... Às vezes, eu não vou estar por perto, e ela precisa aprender a se defender. Então, quando ela chegou assim, eu fiquei ouvindo, ela falou assim... Quando a menina chamou ela de leão de novo, ela virou para mim, você sabe quem é o leão? O leão é o rei da selva. E eu sou a rainha do pedaço. Então, quando ela falou isso, ela se colocou, né? Ela teve a postura e nunca mais a menina colocou título nenhum nela. Ela se encontrou, né? E aí, ela nunca mais pediu para alisar cabelo, ela se identificou. Isso falta. Entendeu? Às vezes a gente, como mãe, quer proteger tanto os nossos filhos que permite que outras pessoas entram e coloquem o que ela deve ser. Mas a gente tem que ensinar o contrário. Ela tem que se encontrar. A gente tem que se encontrar. A minha filha pergunta muito para mim, mãe, por que você, toda vez que eu pergunto que idade você queria ter, você sempre fala agora? E eu respondo, eu vivi intensamente cada idade. Eu fui adolescente, eu fui criança, eu fui jovem, eu estudei, eu brinquei, eu saí. Então, assim, eu vivi, eu não pulei etapa.
Porque quando a gente pula etapa, a gente fala, poxa, por que que eu não fiz isso? Uhum. Por que que eu não fiz aquilo? Então, assim, filha, aproveite cada etapa. Porque ela está na fase de tudo perguntar, né? Então, as mulheres faltam isso. Viver, né? Cada Viver. etapa. Eu falo que um dos slogans da minha marca é ame todas as suas fases. Porque a mulher, minha marca é representada pela Lua. A Lua é feita de fases e nós mulheres também. Nós temos todas aquelas fases e é o que você falou, às vezes a gente deixa de aproveitar porque a gente está ouvindo o que o outro está falando, né? Então, antigamente a gente tinha aquela coisa de. A gente tem idade próxima, né, Giz? Então a gente sabe que a gente era preparada para ser dona de casa. Então era assim, não, você já tem que aprender a organizar a casa, limpar a casa. Blá, blá, blá. Eu não gosto de serviço de casa. Tamo E junto. eu acho que eu tenho um pouco da minha mãe nisso, porque minha mãe também não era essa mulher do lar. Minha mãe sempre foi a mulher que trabalhou fora. Então eu sempre tive essa questão de trabalhar fora. Mas a gente sabe, O que minhas fazer? avós já falam, não, tem que aprender a lavar uma louça, lavar uma roupa, porque naquela época as mulheres eram, né, colocadas, criadas, vamos dizer, para ter um casamento e ali construir a família. Então eu acho que as pessoas vêm colocando a gente, vêm moldando a gente dentro de padrões. E hoje, apesar da geração de hoje falar que elas são muito empoderadas, que elas são a geração que meu corpo, minhas regras, é a geração de eu faço o que eu quero, mulher para estar em qualquer lugar, é uma grande mentira. Sim. Porque hoje elas não são influenciadas pelas mulheres da casa, mas elas são influenciadas pelas mulheres da internet. E hoje elas buscam isso. Então, eu vi um vídeo esses dias falando assim: hoje tudo é igual. As pessoas têm o mesmo rosto, as casas têm as mesmas decorações, as pessoas vestem as mesmas roupas, elas compram os mesmos sapatos, porque a gente vive de tendência. E aí eu parei olhando esse post e falei, cara, que verdade, né? Hoje você entra na casa das pessoas, é tudo muito parecido. A gente não tem essência nas casas hoje em dia. A gente não tem aquela casa que a gente entra e fala assim, nossa, já tem um cheirinho da casa de fulana. Igual a gente, criança mesmo, eu falava que a Ai, casa da vovó. minha amiga era diferente da casa da minha casa, que era diferente da casa da minha avó, que é, sabe? Hoje as casas são todas parecidas. E voltando na questão do rosto, hoje todo mundo quer ter o mesmo rosto. É um queixo quadrado, é uma lá proeminente, é um sorriso super branco e sem falhas, sem defeitos. E aí, uma boca grande, e tá todo mundo ficando muito igual. As pessoas, elas estão perdendo essência de tudo. E aí, sai um sapato lá, todo mundo praticamente vem procurar o mesmo sapato. Não sabe se vai ficar confortável, vai Se ficar vai bonito. combinar com o estilo que ela usa. Mas é tendência, eu quero. E aí a gente vai vivendo de tendência em tendência. Então, esse trabalho de realmente você encontrar a beleza desde criança, você fala assim, tá, vamos lá, qual é a sua beleza? O que é que você está enxergando em você? Quais são as suas qualidades? E não deixar elas se influenciarem pela internet, eu acho isso muito importante. E é um trabalho que a gente precisa fazer com nós, mulheres também. Porque a gente tem um negócio de se comparar, não tem? O tempo todo. Meu Deus do O céu. tempo todo. Ah, fulana tá com a cinturinha mais fina. Ah, fulana tá conseguindo malhar todo dia. Eu não. Eu tinha, tinha uma pessoa que morava perto de mim que todo dia que eu ia malhar, aí ela postava lá. Ah, fulanas vai malhar porque tem o sogro que olha o filho. Eu não tenho rede de apoio e aí eu fico em casa. Então, assim, é o olhar muito para os outros, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, quando você trouxe essa fala de falar assim, não, olha, cada pessoa me rotula de um jeito e eu tenho que parar e olhar, tá? O que é que a Giza gosta? A Giza gosta de roupa colorida, a Giza gosta de usar tênis num dia, salto no outro, sapatilha no outro. Sou bem aleatória. Não é só porque é o trabalho da Giza, mas é porque a Giza gosta de sapatos, sempre gostou. A Giza gosta de sair para correr, faz academia, e a gente tem que fazer esse exercício
todos os dias, porque senão a gente fica à mercê mesmo, a gente perde essência de verdade. Uma vez falaram pra mim, eu tenho um olho muito grande, né? É da minha família. E aí perguntaram, você já pensou fazer uma cirurgia para diminuir o seu olho? Eu falei, não, eu gosto do meu olho. Mas você já viu como a sua boca é pequena? É desproporcional pro seu olho. Eu falei, sei, mas eu não tenho coragem de fazer o preenchimento. Então, assim, às vezes as pessoas têm que ter cuidado com isso. Igual quando eu caí, eu fiquei com uma cicatriz muito grande aqui. Depois eu fiz tratamento e diminuiu, assim, drasticamente. Aí viraram pra mim, gente, na internet falavam assim, você vai ter coragem de sair de casa com essa cicatriz no rosto? Eu falei, eu tenho que dar graças a Deus que eu tô viva. Exato. Gente, as pessoas, elas Mas estão, né? são maldosas. A São. gente tem que ter muito cuidado com quem a gente quer perto da gente. E aí pensa, somos adultas, né? Então, quando a gente pega as crianças e deixa tão mercê das coisas na internet, das coisas que se falam, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter um olhar muito clínico, assim, dentro de casa e com o que Total. tá vindo. O que fala, a sua postura, tudo. É uma cobrança diária que a gente... Porque o mundo em si, ele tá muito, sei lá, estranho, né? Tá. As pessoas, elas estão estranhas. As pessoas estão frágeis. As pessoas machucam o outro por nada e por qualquer coisa. E assim, a gente tem que ter cuidado. Eu falo no trânsito com meu esposo. Cuidar, o cara entrou na sua frente. Para. Você vai responder o cara. Você não sabe quem é o cara. Vai que ele sai dali. E hoje as pessoas, elas parecem que tanto fez, tanto faz. Elas não se importam em fazer qualquer coisa. Parece que perdeu meio que o valor. Então, elas perderam a noção mesmo. Elas brigam por nada, elas se ofendem por nada, se escondem na internet, né? Aí lá na internet fala tudo, né? E aí eu falo, gente, hoje como se esfriou, né? Aquela O amor. questão, o amor se esfriou. Então, a gente precisa ficar de olho nisso mesmo. E é engraçado que mesmo que a gente fale aqui igual na rua, a gente fale de vários assuntos, tudo ele vai parar sempre na beleza, seja exterior ou interior. A gente pode falar igual a gente falou do trânsito, a gente pode falar das mulheres, a gente pode falar da estética, de sapato, roupa, mas tudo vai parar no mesmo lugar. Porque a beleza, ela engloba por inteiro, né? Ela vai aquilo ali. E se um aqui estiver fora do lugar, é como se você tiver... Quando você não tem um braço, você sente falta. Então, assim, é como se você precisa estar completo para você poder... E esse trabalho para se completar é um trabalho muito árduo. Tem que ser multifacetas. Por isso que quando eu decidi montar o podcast, eu falei, eu quero trazer mulheres que falem de beleza. Seja a beleza interna, seja a beleza externa, porque elas vão se complementar. Você trabalha com sapato, mas olha quanta coisa você já falou das suas clientes que você não está olhando só para os pés, você está olhando para dentro. Quero trazer uma psicóloga que fala sobre isso, sobre como cuidar da nossa saúde. Hoje, é o que você falou, estamos todos muito sensibilizados. O mundo está tão estranho que a gente está sempre sensível a alguma coisa, né? As notícias, as coisas que a gente fica sabendo. Parece que a gente está vivendo sempre numa corda bamba a ponto de cair. Então, tem ansiedade, tem depressão, tem um monte de coisa dentro da gente que faz a gente não se sentir tão bem, tão bonita, que a gente precisa olhar. Mas eu sei que quando uma psicóloga ela está trabalhando a mulher interiormente, é para aquilo que está dentro sair para fora. Sim. Então, é o que você falou, é um ciclo. Não adianta focar só em uma coisa, porque quando a gente foca em uma coisa só, não, ó, treinar é saudável. Mas quando a gente desconta tudo no treino, Dá ruim também. dá ruim também. Não, comprar me faz me sentir bem e eu sou feliz quando eu compro. Mas você está comprando tanto por quê? E pra quê? Para provar o quê para quem? Ou para tampar o quê seu? Né? Então, e aí eu falo por mim, eu passei por um processo agora de autoanálise, desde o ano passado que eu estou fazendo isso, e eu gosto muito de comprar.
Me sinto feliz quando eu compro. E aí eu fui mexendo no meu guarda-roupa esses dias e eu falei, cara, quanta coisa tem aqui com etiqueta que eu não uso. Aí eu parei e falei, por que que eu tô comprando tanto? E aí, gente, olha, descobri um monte de coisa. Vou deixar isso para um outro episódio, assim, quando eu fizer um momento de desabafo, tipo Maquei Fala, eu vou falar para vocês. Mas eu descobri um monte de coisa que eu tentava esconder comprando. Olha que loucura. E na minha cabeça era, não, eu trabalho, me mimei, trabalhei o mês inteiro, por que que eu não posso comprar isso? Ah, não, mas por que que eu não estou fazendo nada de errado? É só um sapato. Ah, mas eu vou num evento, eu preciso comprar uma roupa. Ah, não, mas eu vou fazer uma viagem, eu preciso ter um look. Sim. Ai, mas, sabe, a gente vai se dando desculpa, a gente vai se dando justificativa. E quando a gente para mesmo para olhar, tá muito mais embaixo, assim, o negócio. Nada é sempre o que a gente acha que é. Às vezes a gente, igual você falou, o fato e o ato de comprar, mas por detrás você descobriu tanta coisa, né? Mas que te fez pensar e mudar. Sim, tô trabalhando para isso, gente. Então, assim, é muito importante fazer essa autoanálise também. Porque quando eu olho, eu falo, meu Deus, olha quanto dinheiro eu investi aqui que eu podia estar fazendo outra coisa que eu estava sentindo falta, mas eu estava usando o dinheiro todo aqui, então aquilo vai ficar um buraco Agora mesmo. você descobriu onde está o dinheiro. Aí eu falo, lógico, não dá para você fazer isso, Luana, porque você está colocando tudo aqui, ó. Aí isso daqui vai ficar um buraco. E o segredo da vida tá no equilíbrio, né? Com certeza. Nossa, gente, eu queria ter descoberto isso com 15 anos. Por isso até que eu acho importante, igual, ter educação financeira na escola. Eu não tive. E eu já passei por perrengues de você. Igual com meu primeiro cartão de crédito, me falaram que eu tinha limite, mas não falaram que eu tinha que pagar. Então, quando chegou a fatura, eu levei um susto. Como que eu vou pagar isso? Mais do que eu recebo. Então, assim, essa explicação de como, poxa, você ganhou um limite, mas você tem que saber que você vai usar até você onde consegue pagar. E não adianta você dar um passo maior que a perna. Isso daí também é necessário uma base. Porque se tivesse me falado antes, eu não ia gastar. Eu só ia gastar, pô, até aqui, eu posso pagar aqui. Então, assim, são detalhes que faz diferença. E isso aí ensina a gente. Igual, hoje eu já falo pra Bibi. A Bibi falou assim, mãe, Bibi, porque Bibi já tá mais... Mãe, por que eu não posso ter um cartão de crédito? Eu falei, você trabalha? Você vai ter como pagar um cartão de crédito? Ela, não. Então, quando você trabalhar e puder pagar e saber como usar, aí você pode ter. Ela, tá bom. É muito engraçado. Não, tem criança hoje que acha que... Mãe, eu quero comprar isso. A mãe fala, não tem dinheiro. Ela fala assim, não, mas o cartão... Ou faz um Pix. O meu mais novo fala, mãe, faz um Pix. Mãe, mas o Pix também é dinheiro. Tem que ter dinheiro lá dentro, senão não vai. Gente, é muito engraçado isso, porque... Às vezes... E aí vou trazer de novo esse meu exemplo, porque de dinheiro ali... que eu comprava para me sentir bem, né? Ah, não, mas se eu tiver bem vestida, se eu tiver produzida, né? A autoestima aumenta e tal. E aí a gente entra naquela coisa de gastei demais e não tenho como pagar. Cara, a autoestima não se mantém. Não, mesmo. Porque você começa a ficar desesperada com a conta, você começa a entrar num processo de culpa, porque você fala, ai meu Deus, por que eu gastei tudo isso? Vai faltar de algum lugar, e aí você vai ficar preocupada. E vai virar uma bola de neve. E aí não importa se você tá vestindo a melhor roupa e o melhor sapato, você não tá bem. Não. Por trás ali, por dentro, tá tudo escangalhado. Tudo. Tá tudo assim, tudo quebrado, tudo quebrado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. É questão de você comprar porque gosta, mas também ter a noção que o que você gosta às vezes não dá naquele momento. Exatamente. E aí, gente, eu vou voltar de novo para a internet, porque ultimamente eu tô falando da internet, porque ela é uma faca de dois gumes, né? Eu falo, hoje a internet, os influenciadores, eu vou vir para desinfluenciar todo mundo. Os influenciadores vêm e falam, você precisa ter. Você precisa ter. Você precisa ter. É a sua cara. Porque antes, não, porque olha, para você ser a legal da academia, você precisa ter o kit academia. É um look todo dia, é um copo Stanley,
É o tênis que o tênis que você usa na academia, você não pode usar para correr, tem que ser outro tênis para correr. Você precisa ter o relógio, você O precisa ter o fone. fone. E aí você vai passando por esse processo de consumismo. E às vezes você fala assim: "Ah, não, nem vou para academia, que eu não tenho tudo isso, então eu não vou. Deixa eu comprar tudo, que aí só depois que eu comprar tudo eu vou". Então a internet ela estimula a gente a comprar o tempo inteiro. E eu sei que todo mundo fala assim: "Ah, mas marketing sempre teve". Teve, gente, mas a gente nunca passou tanto tempo na frente de uma tela como a gente passa no celular. Porque antes o marketing era na televisão, era no outdoor, era num jornal, numa revista, e a gente não passava tanto tempo com Você só via isso. quando você sentava para assistir. Exatamente. E hoje o celular, ele Tá ao seu alcance, tá do seu coloca. lado, você vê. Exatamente. Qualquer minutinho que você para, você tá com o celular na mão. Ah, eu vou no médico. Ai, tem que esperar. Celular. Ah, vou no pegar um ônibus, vou fazer uma viagem. Você senta, celular. Antigamente não, antigamente você pegava um livro, você ia fazer uma viagem, falava, não, vamos levar um livro porque a viagem vai ser longa. Ou então você ia conversando com o povo no caminho. Eu era dessa. Não podia estar num ponto de ônibus, até hoje, gente. Capaz de vocês me encontrarem aí pela rua, se eu tivesse um celular na mão, eu vou puxar um assunto. Eu era aquela pessoa que eu conversava com o ponto de ônibus inteiro. Era chegar perto de mim, eu falei, oi, tudo bem? Como é seu nome? Faz o quê? Sempre fui essa pessoa. Então hoje você não tem mais isso. Então você está sempre sendo estimulado a comprar. Quantas propagandas passam no O celular? tempo todo. O tempo todo. E se a gente não tiver centrado, equilibrado dentro da gente, enfim, a gente está o tempo inteiro consumindo. E às vezes coisas que você nem vai usar. E a pandemia potencializou isso. Porque antes não era toda loja também que tinha um Instagram. O Instagram antes era muito pessoal. A pandemia trouxe muita coisa. Trouxe aprendizados, mas também trouxe coisas muito ruins também. Uma delas é isso, né? Você não querer sair de casa, tudo você compra na internet, tudo chega ali na porta da sua casa. Você não, igual você falou ali da questão do ponto de ônibus, hoje em dia, se você vier falar assim com a pessoa vai olhar para sua cara e vai voltar pro telefone. Então, assim, a questão do olho no olho, A gente perdeu. 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 Eu lembro quando eu estava grávida, a médica falou assim: você não pode sair, porque a gente não sabe o que o coronavírus faz com uma pessoa gestante. Eu chorava. Eu gostava de ir na rua, eu gostava de ver gente, eu ainda gosto de ver gente. Eu amo a cidade cheia, eu gosto de ver gente. Então, quando ela me proibiu isso, é como se ela tivesse tirado algo de mim tão importante. Aí, quando ela viu que eu fiquei muito arrasada, você pode ir no mercado. Nossa, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Eu ia no mercado, olhava as prateleiras. Aquilo ali parecia um shopping para mim. Mas eu vou falar, a pandemia trouxe isso pra gente, né? Porque era o único lugar que a gente podia ir, era no mercado. Então, toda vez a gente falava... na época, a gente passou uma época aqui em Guarapari e a gente comprava as coisas picadinha. Tipo assim, ah, não, vou no mercado pegar um açúcar. Ah, esqueci o feijão. Vou no mercado comprar pra um poder feijão ir pra rua. só pra poder... Só para poder sair e sair daquele ambiente. Então, nossa, mercado virou assim acessório de luxo. A Com gente certeza. ia porque era uma coisa maravilhosa. Era a voltinha que a gente dava. Mercado, farmácia. Farmácia também. Farmácia também. Mas a pandemia trouxe essa questão pra gente. E aí, deixa eu te perguntar, como que você já falou um pouquinho, mas vamos deixar isso claro, porque as meninas que te seguem, inspiram-se em você, vai querer saber. Como que você cuida da sua autoestima e beleza no dia a dia? Questão prática? Como um todo, né? Porque eu sempre falo, como a beleza ela é inteira, para você se sentir bem de autoestima, para você se sentir uma mulher bonita, qual é seu combo assim? Olha, quando eu acordo, eu gosto de ler um livro. Sempre quando eu acordo, eu gosto de ler um livro. Eu acho que isso alimenta tanto a parte cultural, como também o seu falar, a sua postura. Eu vou treinar, que eu acho que hoje isso para mim é essencial. O treinar é muito importante para mim. Eu me arrumo, eu gosto de fazer as unhas. Foi como eu disse,
o ato de você ter um momento para mim mesmo. Eu gosto de ter esse momento para mim, para eu poder dar o meu melhor para vocês, para as minhas clientes, né? Para quem também está ao meu redor. Porque eu acho que, como eu já havia dito, quando a gente cuida de nós mesmos, a gente passa a cuidar melhor das pessoas ao nosso redor. O outro. A gente começa a enxergar o outro. Isso é verdade. E aí, voltando a esse assunto sobre cuidar, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Mais Divas, os encontros, né? Que você acolhe essas mulheres. Eu sempre. As meninas falam, não, porque tem a Giza. A Giza tem o encontro da Giza. Tem o encontro da Giza. Virou um evento de sexta-feira nessa cidade. Porque eu já vi gente vir aqui no consultório e falar, não, eu vou sair daqui e vou lá no encontro da Giza. Não, porque você tem que ir no encontro da Giza. Verdade, você tem que ir. Eu tenho que ir, gente. E olha que E palestrar da também. última vez que eu fui lá, eu queria muito ter ido, que era o da Thalita. Todos são maravilhosos, mas esse da Thalita eu queria muito ter ido. Mas eu fui levar minha filha no aeroporto. E aí acabou que eu não consegui voltar a tempo. Quando eu cheguei aqui já era tarde, porque tava um trânsito, porque foi bem ali feriado, uma emenda de feriado, uma sexta-feira. Falei, meu Deus, o que é que aconteceu com essa cidade? E eu não consegui ir. Mas eu sei que essa sua parte é uma das partes que eu acho mais legal, assim, porque eu falo recém, não tão recém, mas chegada em Guarapari, eu tenho 3 anos que eu moro aqui. E quando a gente vem para uma cidade nova, né, a gente tem dificuldade de relacionamento, né? E o Espírito Santo é conhecido como o estado fechado. Então, quando você se abre para receber essas mulheres, para ouvi-las, para ter um momento ali com elas, de falar, seja de coisas muito sérias, seja de coisas importantes, ou seja só um bate-papo, porque depois que termina fica todo mundo ali conversando e aí a gente fala de tudo, né? Que mulher fala de tudo também. É importante, porque isso trata o lá dentro. Então, quando ela chega em casa, às vezes ela teve um dia tão estressante, ao invés de descontar no marido, ela já distraiu, chega em casa super mais leve, feliz. E aí você é uma empreendedora que compartilha o palco com outras mulheres. E eu quero saber o que é que te motivou a criar essa rede de apoio e de networking para as mulheres empreendedoras. A minha queda. Quando eu quase morri e precisei tirar um tempo para mim, eu vi a necessidade de mostrar para outras mulheres que elas também tinham que tirar um tempo para elas. Ali tem muita gente que fala que ali é uma sessão terapêutica, onde cada um vai falando, conversando, às vezes chorando, rindo. E eu sou cristã, eu acredito muito no propósito que Deus tem. E quando eu caí e quase morri ali, eu tive um sonho que era para poder... A minha loja ela não seria só uma loja. Então, a questão de dividir um palco é você abraçar e acolher todo mundo junto. E eu falo que todo mundo pode ser ouvido e tem que ser ouvido. E todo mundo tem algo a falar. Porque a sua história vai trazer algo de bom para mim. Eu vou aprender alguma coisa com a sua história. A história de Cicrano, a história de Fulano. Então, todo mundo tem alguma coisa. E o Encontro de Divas ele veio para isso. Para juntar mulheres a ter um momento para elas. E ali a gente incentiva, ali a gente cuida, ali a gente ensina. Então, cada palestra é sempre um tema diferente. Porque às vezes, eu gostei desse tema, eu vou nesse tema, mas no outro já não me interessa, então não preciso ir. Então, a gente sempre vai agregando outras pessoas. Igual o último foi semana passada, a gente falou sobre a importância do exercício na saúde da mulher. Você vai ver elas perguntando, eu estou na menopausa, se isso vai dificultar a questão do exercício, eu não gosto de fazer exercício, o que eu tenho que fazer? Então, assim, são dúvidas fáceis, mas muitas vezes tem vergonha de falar. E ali o profissional estava ela e ele ali, ó. Uhum. Então, assim, você tem essa liberdade. Um local que acolhe, né? Então, acaba que... Eu falo que ali a gente abraça, a gente chora, a gente ri. Eu aprendo, cada encontro eu aprendo uma coisa diferente. E, assim,
E isso daí veio como crescimento profissional e pessoal. Mais pessoal do que qualquer coisa. Eu sempre tive um sonho de falar em público, mas eu sempre me bloqueei porque pessoas falavam para mim que eu não era capaz. E eu coloquei uma meta para mim que eu ia dar uma palestra. Mas essa meta para mim era longe, daqui a 2 anos eu dou uma palestra. Uma amiga minha de infância virou para mim e falou, não, você não pode falar daqui a 2 anos. Você vai falar daqui março, dia 13 de março de 2022, você vai dar uma palestra. Falei, 13 de março, 8 meses, dá para se preparar. Quando chegou o dia, eu tremia, igual uma varanda. Quando eu cheguei no palco, assim, eu tropecei. Mas eu continuei. E quando eu comecei a falar, eu vi o sonho sendo realizado e que eu era capaz. Que tudo aquilo que falaram que eu não era capaz, eu conseguia. Você conseguia. É muito legal, né? Gente, é muito bom realizar sonho. Esses dias eu estava no carro com a minha filha e ela falou sobre um sonho que ela tinha e tinha uma pessoa com a gente, a pessoa falou assim, nossa, mas esse sonho, um sonho tão pequeno. Aí ela falou assim, é realizando sonhos pequenininhos que a gente se torna capaz de realizar os sonhos grandes. E eu olhei, parei e falei, eu vou anotar essa frase aqui. E eu anotei, porque isso para mim foi tão real. Falei, cara, é verdade, porque é realizando os pequenos sonhos que você vai ganhando confiança para realizar os sonhos grandões. Né? É tipo videogame, você vai passando fase por fase até você chegar lá naqueles grandes. Mas se toda vez você não realiza aquele pequenininho, você nunca vai se sentir capaz de realizar um grande. Então, isso foi um ponto assim que ela trouxe que eu falei, caramba, ó, tá boa nisso. Ela ensinando também. Exatamente. Isso é uma coisa que filho sempre vem, né? Para agregar. E aí, quero fazer outra pergunta para você. Quais os desafios que você enxerga que mais impedem as mulheres de empreender? Você acha que hoje as mulheradas estão enfiando a cara? Apesar de ter muitas mulheres empreendendo, as mulheres têm muito de ouvir o que o outro acha. E às vezes elas param. Tanto é que grande parte das empresas que existem no Brasil são mulheres que estão à frente. Mas grande parte das empresas que fecham são mulheres que estão à frente. Então, por mais que elas sejam ousadas no abrir, elas não conseguem se manter. É como assim, eu tenho um sonho de empreender, mas quando chega a dificuldade, ela desiste. Então, assim, o que falta muitas vezes, os obstáculos que aparecem, é você não enfrentar. Quando você não enfrenta, porque o empreendedorismo não é fácil, não. Todo mundo acha, tá ali, doutora Luana, doutora, consultório dela. Vai tomar uma água. Mas ninguém vê o seu dia a dia, o seu acordar, o que você tem que fazer para manter aquele consultório. É tudo muito trabalhoso. Não é fácil, mas é gratificante. Sim. Hoje, você sairia? Não sai, porque aquilo ali, isso daí é muito mais do que um sonho. Vira um filho, né? Vira uma coisa assim, é como se você estivesse abandonando um filho. É como se você estivesse abandonando um pedacinho de você. Né? Eu entendo que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é que eu precisei, e não estou questionando a questão, né, de cada um, do precisar, porque eu sei que quando as contas chegam, bate na porta, fica difícil mesmo, mas é muito doído, é muito sofrido. Eu já abri e já fechei, né, algumas vezes, né? Então eu sei que é muito sofrido, é porque eu tô na insistência, gente. Eu já abri, já fechei, abri de novo, tive que fechar de novo pelo precisar. Minha filha era menor, era bebê. Existe isso. Então, existem coisas e coisas. Que aí a gente bota assim, na balança, né? Isso aí. O que vale a pena? Agora não dá. Não dá. Às vezes a gente quer o abrir, mas também precisa fechar lá na frente. Sim. Às vezes não é aquilo que é para ela. Tem que dar 2 passos para trás para poder dar um para frente. Às vezes o que ela abriu não é o que ela esperava naquele momento. Então, existe N coisas.
O fato de você ter um sonho não significa que aquilo vai se realizar. É preciso ter constância. O empreendedorismo, ele é difícil? É muito mais fácil você ter um trabalho de carteira assinada, Sim. que você vai saber que vai ter o seu salário ali todo mês, do que você batalhar para você ter uma renda. A renda, é. E a gente está falando... Gente, a Giza vai voltar aqui para a gente conversar sobre um outro tema. A gente vai falar só sobre empreendedorismo, porque hoje a gente está falando sobre tudo aqui. Porque eu descobri que quando a gente empreende com Deus é mais fácil, né? É possível. Nossa. Torna o impossível possível. Eu falo, é uma coisa que eu e ele, a gente está tendo uma conversa ultimamente muito séria sobre empreendedorismo. E foi uma das coisas que eu percebi, que quando a gente faz tudo na força do nosso braço, é muito mais difícil. Eu falo que, bom, se você pegar e ver de onde... Eu falo para meu marido, olha que engraçado. 2 adolescentes lá da rua do meio, ficavam brincando, todos sujos de terra. Olha onde a gente está. Então, assim, quando a gente tomou a iniciativa de abrir o espaço, que antes era na minha casa, e depois a gente ampliou, eu falava com Deus bem assim, Deus, só não me deixa falhar com os prestadores de serviço. Eu não quero que eles tenham falha com a família deles. Pode até faltar para mim, mas eu tenho que ter um compromisso, eu tenho que honrar. Então, assim, me sustenta. Eu sempre falo assim, Deus, segura minha mão. Tá difícil, mas segura minha mão. Porque com ele é possível tornar aquele sonho que a gente acha que é impossível. Quando a gente inaugurou o espaço, você falava assim, Giza, como que você conseguiu dinheiro para poder implantar toda a sua loja, comprar todo o material, fazer sistema, comprar sapatos, comprar estoque, tudo? Eu vou falar, foi Deus. Porque se fosse por mim, eu não conseguiria nem um terço. Quando a arquiteta falou, você vai gastar X. E quando a gente viu que chegou no X, foi pro Y, foi pro W, gente, como que a gente vai poder arcar isso? Mas, não faltou uma coisa. Deus, ele proveu todas as coisas. E quando a gente fala que é Deus, é porque quando a gente vê que da gente não ia, né? Não tem. Você, por mais que você pense, não fecha. Não fecha. É algo muito louco. É sobrenatural. É sobrenatural. As pessoas às vezes falam assim, não, imagina, tinha um dinheiro guardado, tava fazendo charme, tava... Eu falo que experiências com Deus é algo muito, muito... Às vezes a gente não consegue nem explicar. Só sentir. É dele, assim... A gente vai vir para você conversar só sobre isso em uma outra coisa que eu vou te fazer o convite. Giza vai sair de casa, gente, porque depois aí a gente vai fazer com mais mulheres e ela vai estar aqui, eu vou lá, e é isso. Aí. E aí, deixa eu te perguntar. E na sua visão, o que mais fortalece uma mulher no mundo dos negócios? Ter com quem contar. Eu acho também que o apoio é fundamental. E esse apoio não necessariamente precisa vir do marido ou de quem está perto. Cara, você ter uma rede de apoio. Por isso que eu gosto de histórias. Porque eu falo assim, às vezes tô aqui no consultório, aquele perrengue danado. Eu falo, meu Deus, esse ano tá difícil. E aí você escuta o início da história das pessoas, aí você fala, cara, se ela passou... Consigo também. Eu consigo também. Então, eu acho também que... Mas continua falando. Não, o apoio, seja o ouvir, seja o estar presente, seja o incentivar, ele faz com que a gente vá para cima. Por isso que eu falei lá atrás, para a gente ter cuidado com quem a gente tem, com as pessoas que a gente tem ao nosso redor. Porque se a gente tem pessoas que agreguem o nosso meio, a gente vai para cima. Porque se a gente colocar pessoas que te puxem para baixo, já era. Pessoas que invalidem você, né? Aquela pessoa que quando você chega toda empolgada contando uma ideia, a pessoa fala, É assim mesmo. Cara, gente, e eu vou falar uma coisa aqui como cristã, tá? Agora, nesse minutinho. A nossa luta nunca é contra a carne. Não. Nunca é contra a pessoa. Mas o mundo espiritual, ele é muito real.
É como se a gente estivesse vivendo aqui. A gente não enxerga, porque eu também acho que se a gente enxergasse, a gente Não, sim, viveria. enlouquecia, né? Graças a Deus, Senhor, não quero ver. Ele é muito real. Então, do mesmo jeito que Deus usa pessoas para abençoar, a oposição também usa pessoas para te atrapalhar. Então, às vezes, você tá ali num propósito, você sente que aquilo é de Deus, ou então você já buscou uma palavra, Deus já te direcionou. Às vezes, as pessoas que estão mais próximas é a que vai fazer aqueles comentáriozinhos que mina. E se você não tiver fortalecida enquanto pessoa e fortalecida nessa conexão aqui. É igual, tem, quando, se dá um exemplo, se você inaugurou o seu espaço, aí chegou, várias pessoas vieram na sua inauguração e falou, doutora Luana, tá lindo, parabéns, que coisa linda, que Deus abençoe você, que cresça muito mais. Aí tem uma pessoa, Nossa, é assim. que é a sua amiga, chega para você e fala assim, ai Luana, pra que tudo isso? Isso aqui, ó, esse dinheiro que você investiu aqui, você vai fechar em 3 meses. A gente vai dar ouvido a quem? Infelizmente, vai ficar martelando na sua vida. Será que em 3 meses eu vou fechar? Será que em 3 meses eu vou fechar, vou falir e tudo que eu investi? Mas você já parou para pensar que 10 pessoas falaram, poxa, Luana, que coisa linda! E uma pessoa tentou te invalidar. E eu sempre falo que parece que é essa pessoa que o inimigo usa para vir tirar a paz da gente, né? Gente, como é doido isso, assim. Por isso que eu falo, se a gente não tiver fortalecido enquanto nós, né, de autoestima, de força, de segurança. E a segurança, gente, não vem de fora. Ela precisa estar dentro de você. Porque se você estiver esperando validação de fora, ela não vem. É maravilhoso a gente ouvir a pessoa falar: olha, que lindo o seu espaço, que maravilhoso. Nossa, Giza, sua loja é incrível. Mas quando você tem essa certeza dentro de você, essas pessoas não tiram a sua paz. Não tira. E mais do que você ter essa força dentro de você, porque ela não vem de você. Ela vem de Deus. É sentar e conversar com Ele todos os dias e falar: Senhor, eis-me aqui. Para onde que eu vou? Para que lado que eu caminho? Para que lado que eu vou? E mesmo que você que esteja aqui assistindo esse episódio, você fala assim: ah, mas eu não sou cristã, não sou evangélica, não sou. Eu falo para você: experimentem. Conversem com Deus. Mesmo que você fale assim: Deus, não sei se você existe, mas se você existir, faz. Mas se não for a sua fé, não tem problema. Mas a gente precisa ter uma espiritualidade, né? Para o que quer que você. Se você precisa ter um direcionamento espiritual que você fale, cara, me orienta nisso. Porque senão você Não fica vai. muito fragilizada, né? Muito fragilizado. E você fica à mercê de tudo. Você nunca vai você vai dar um passo por si. Você sempre vai dar um passo pelos outros. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E tentar agradar os outros. Ou então é muito. Nossa, Giza, Eu como fiz isso até fica. participei de um workshop semana passada. Não, essa semana, segunda-feira. Falando assim, a arte de não precisar agradar ninguém. E eu tirei tanta lição, e eu vi que já tentei agradar muita gente e me desagradando. Ela falou bem assim que a partir do momento que você deixa de ser o centro da sua opinião, tá errado. Ah, fulano, vão sair, vão para festa. Ah, mas eu não quero ir para festa, mas eu vou para poder. Não, você não quer ir. Ali não é o seu lugar. Você tem que aprender a dizer não quando necessário. Isso para mim me doía tanto falar não. Nossa, me doía tanto falar não. Mas eu posso te falar, eu acho que a gente, como cristão, e eu sempre falo que a gente veio para servir, né? Eu, como sou seguidora de Cristo, sempre falo que o exemplo que Cristo deu foi que a gente sirva as pessoas, né? Ele veio aqui, não existe ato de amor maior do que ele fez por nós. Mas existe uma diferença entre você servir
e você agradar, né? De você se invalidar, porque ele nunca se invalidou. E ele serviu todo mundo, mas ele nunca se invalidou, ele nunca se diminuiu para caber no outro, né? Você não vê ele falando Em assim, momento algum. não, ó, hoje eu não vou, como os fariseus veio de lá e hoje é o Shabá, não, então eu vou deixar para amanhã só para não desagradar eles. Ele sempre teve postura. Ele falou, então, o negócio é o seguinte, meu filho, eu vou fazer esse milagre aqui, e é isso. E acabou. Ele nunca se invalidou para agradar o outro, né? E ele estava servindo. Então, eu acho que a gente precisa, é o que a gente falou, tudo na vida é equilíbrio, gente. A gente precisa achar o nosso equilíbrio. Tudo que é, como foi a frase que você falou? Tudo que é de. Ah, tá. Todo excesso esconde uma falta. Porque tem que estar no equilíbrio. Tem que estar no equilíbrio das coisas. E se a gente não fizer isso, se a gente não passar a pensar em nós mesmos, não vai. A gente não vai para frente. A gente sempre vai estar parando, na verdade, a gente vai caminhar sem rumo. Vai sempre faltar um ar para poder seguir em frente. Porque a gente nunca vai estar fazendo algo que a gente quer. E sim, sempre o que os outros querem. E não tem direção, né? Porque Eu vou te falar, o dia que eu disse meu primeiro não, foi libertador. É sério, gente, eu pensei que você ia olhava. falar, não, eu sofri, nossa, mas depois que passou, eu entendi. Não, foi libertador. Quando eu olhava no espelho, eu falei, nossa, eu falei não. Eu falei não para essa pessoa que eu nunca disse não. Eu era como se fosse um burro de carga. Você me ligava, sim, tô indo. Parar de fazer as coisas que eu tô fazendo. Ia lá. Não, já tô indo, tô chegando. E eu parava de fazer qualquer coisa por mim para fazer por essa pessoa. E é fácil não, mas foi bom. Ai, foi libertador. Eu tenho também essa coisa de sempre, ai, não, vem aqui, me ajuda, vai, faz. Eu sempre sou a pessoa que motiva. Sim. Aí eu chego lá, as pessoas falam assim, nossa, eu vou abrir um negócio. Eu falo, cara, abre. Vai dar super certo. Também sou assim. Nossa, se você precisar da minha ajuda, no que eu puder te ajudar, eu te ajudo. O que eu souber, e eu sou daquela que dou dica. A pessoa vai abrir um café. Eu falo, ó, conheço uma pessoa que vende máquina de café, se tu quiser o telefone. Eu sou essa pessoa. Se eu puder te ajudar, se eu puder fazer conexão, de tipo, ah, não, eu conheço fulano que pode te ajudar com isso, sabe? Eu sou essa pessoa. Que agrega. Ai, eu vou fazer faculdade, o que é que você acha? Maravilhoso! Meu Deus, faculdade é incrível, menina. Ó, você passa um perrengue lá no TCC, mas eu nunca coloco as pessoas de tipo, nossa, faculdade? Nossa, vai ver, é um inferno para sair daquilo. Não. Quando eu era mais nova, eu sempre tinha pessoas que falavam que eu não ia conseguir, como eu falei, né? Que não ia conseguir, que eu não ia ser isso, que eu não ia ser aquilo. Eu sou filha de mãe solteira, tenho o maior orgulho da minha mãe, da minha avó e da minha tia, que foram quem me criou. E as pessoas sempre falavam assim, ah, você é filha de mãe solteira, você vai ser mãe solteira, você não vai estudar. Então, o que eu falei para mim? Eu nunca vou ser essa pessoa. Eu nunca vou ser a pessoa que mina o sonho do outro. O sonho do outro, exatamente, porque eu tenho um ranço de gente assim. Eu vou ser aquela pessoa que eu vou estar do seu lado. E aí, por ser essa pessoa, muitas vezes, você acaba, não é frustrando, mas a pessoa parece que ela nunca tá, às vezes ela não tá satisfeita com o que você entrega, né? E aí eu passei por um momento assim na minha vida. Eu entregava essa minha parte, mas para a pessoa não era o suficiente, porque ela estava esperando de mim uma outra coisa. Só que o que ela estava esperando de mim foi a coisa que eu não entreguei. E aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, quando eu não puder, eu vou falar, não posso. Ó, não dá. Não, isso daqui não dá. Porque essa pessoa falava não para mim. Mas tinha uma coisa que ela não falava não, que era na coisa que ela queria que eu atendesse ela, e eu não atendi. E eu falei, tá, você fala um sim para mim e 500 não. Eu falo 500 sim para você e um não. Mas para você, porque para ela aquilo era importante e todas as outras coisas não eram. E aí eu comecei a ponderar, falar, não, então tudo bem. Então quando eu não puder, eu vou falar, não, nesse eu não posso, nesse eu posso.
Se eu puder te ajudar nesse, tá tudo bem pra você? Porque nesse daqui eu não vou poder. E aí, se a pessoa falar, não, nesse daqui eu não quero, eu quero nesse, então é não nos dois. Tem que ser. Né? Ser claro no diálogo. Ai, clareza é a coisa que eu mais gosto, gente. Às vezes eu brigo com Deus, a gente discute, eu e ele, falo, preciso de clareza. Você me criou. Você tem que me dar assim, ó. É isso daqui, isso daqui, isso daqui. Manda um sinal, manda um profeta, fala comigo. E às vezes Deus só faz, ó. O silêncio. Respira. Mas ele tá me ensinando a ter paciência. Isso daí tá difícil pra mim, mas vai dar certo, vai dar certo. Gente, olha, a hora voou. A gente tá quase encerrando, mas antes de encerrar, eu quero fazer aqui, ó, um momento tipo Marília Gabriela, porque eu tô me sentindo. Por inteiro em 1 minuto. Então vai ser Marília Gabriela mesmo. Vou te falar uma coisa, você vai me responder. Tá? Então vamos lá. Beleza é? Ai, Jesus, corta. Aqui não tem como, tá? Ai, Jesus. Mas vamos. Beleza é Primeira coisa que vem na cabeça. internamente Autoestima é? necessário. Um salto que marcou sua vida. O do meu casamento. Uma mulher que te inspira. Todas ao meu redor. Um hábito de autocuidado que você não abre mão. Treinar. Eu falei, ela vai falar isso. Empreender é? Aprender todos os dias. Se você pudesse dar um conselho para você do passado, o que você diria? Valeu a pena. Um conselho para as mulheres do futuro? Não desista dos seus sonhos. Um sonho que ainda quer realizar? Ai, rápido assim. Atacado na minha empresa. Gosto de mulher ousada. Você se sente verdadeiramente inteira quando? Estou com as pessoas que eu amo. Gente, nunca tem a ver com estética. E vocês vão acompanhar esse podcast, vocês vão ver. Eu vou fazer essa pergunta para todas as convidadas e vocês vão ver que não tem a ver com roupa, com sapato, com procedimento, com cabelo, com unha. Nunca, nunca tem a ver. Mas eu amei conversar com você. Eu também amei. Foi muito bom. Olha, esse primeiro episódio vai ser sensacional, porque essa mulher ela é muito inspiradora. Nós fizemos a capa da Soul juntas e eu fui ali olhando cada uma. Eu falei, cara, a Giza vai dar muito certo para ir lá no podcast conversar comigo. E eu amei. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Eu que agradeço. Muito obrigada por ser inspiração para tantas mulheres nessa cidade, pelo seu projeto que acolhe, que ouve. É muito mais do que sapatos. É muito mais que Muito sapato. mais do que sapatos. Mas quando a gente sabe que tem um propósito de Deus, gente, nunca é sobre aquilo. E aí agora eu quero que você fale sobre os projetos, sobre a loja, sobre tudo. Fala um pouquinho para as mulheres e aí a gente... Eu acho que para poder encerrar, eu vou encerrar com apenas uma frase que você falou. Nunca é só sobre sapatos. É muito mais do que isso. A loja, o Encontro de Divas e o Corre Divas é muito mais do que só o título. Vem algo de dentro. Eu espero você lá. Gente, vão lá. Inclusive, depois eu vou aparecer aqui com os sapatos. Vou mostrar para vocês lá nas redes sociais. Vou fazer uma visita para a Giza. Vocês vão conhecer a loja dela. Quem é minha seguidora e ainda não conhece, que eu duvido, mas se tiver. E vocês vão conhecer a loja dela. A gente vai marcar o encontro e ainda vou fazer uma corrida com ela para me desafiar. Isso aí. Né? E vocês que nos ouviram até aqui, muito obrigada. Um prazer estar com vocês. Espero que vocês continuem me acompanhando por aqui, pelo YouTube. Vamos estar no Spotify também. Me sigam lá no Instagram, @doutora Luana Lima. Nesse episódio eu vou deixar aqui embaixo todos os links, todos os contatos da Giza, da loja, do projeto, os meus. Então nos sigam, né? Para ficar sabendo de tudo, de roupa, de sapato, de beleza, de encontro, de network, vocês vão saber de tudo. E aí eu quero falar para vocês, se cuidem, se permitam, vivam,
e vivam a beleza por inteiro. Vocês vão acompanhar esses episódios e vocês vão ver que beleza é muito mais do que aparência. Beleza é essência e o poder de vocês está na singularidade. Então, muito obrigada, me despeço por aqui e até o próximo episódio.